Olha, todo aquele barulho das redes sociais, eu havia adiantado ontem que poderia mudar o rumo da negociação, né? E a verdade é essa realmente, né? Deu uma esfriada as negociações entre Santos e Bahia pelo Tassiano. O Santos reduziu, né, a proposta inicial que tinha feito para o Bahia justamente pelo barulho das redes sociais e pode não rolar negócio, pode não pintar Tassiano na Vila Belmiro justamente pelo barulho das redes sociais. Vamos falar também sobre o zagueiro Luiz Felipe, que foi anunciado no Goiás. Falar também sobre o Sandri, que recusou a proposta do Mirassol, eterno garoto, eterno menino Sandri, e também sobre o Soteldo. O Grêmio anunciou oficialmente a saída do Soteldo, portanto, Soteldo está voltando ao Santos, mas o Atlético Mineiro, através do Cuca, tem interesse no baixinho Jefferson Soteldo. Meus amigos varandeiros. O Wanderson tá bravo aqui porque falaram que nós teríamos muitos reforços. Olha, era isso que o presidente Marcelo Teixeira prometia, né? Uma reestruturação, uma limpeza de elenco. Fato é que tá tudo muito confuso no Santos Futebol Clube. Quer ver um exemplo que eu vou citar para vocês? Vejam. O Otero, pelo que o presidente Marcelo Teixeira dizia nas entrevistas e até dizia ali para pessoas da imprensa, o Otero iria ter o seu contrato renovado, certo? Todo mundo ouviu isso, né? Através da imprensa, descobrimos que o Otero não ficaria no Santos Futebol Clube. Isso foi, hoje é terça, isso foi, se não me falha a memória, no sábado ou no domingo. Até fiz um vídeo sobre isso, né? Caixinha não quer o Otero. Acho que eu fiz um vídeo sobre isso. Não sei se foi no sábado, se foi no domingo. Enfim, dias atrás. Então, tudo mudou com a chegada do Pedro Caixinha. O Caixinha tinha ali algumas possibilidades em termos de contratação. Ele começou a riscar nomes, incluir outros nomes. Tinha alguns jogadores que seriam mantidos no elenco e o Caixinha falou, olha, esse aqui não combina muito com a forma que eu gosto de jogar, libera. E o Otero estava entre esses jogadores. Então o que aconteceu no caso Otero é que o Pedro Caixinha entendeu que o Otero poderia ser liberado, que não estava nos planos do novo treinador do Santos, e aí o Santos não renovou o contrato com o Otero. Eu acho que esse é o tipo do caso, né, que o presidente precisaria ter bancado. Falei isso ontem no Redação Varanda, antes do anúncio do Nacional do Uruguai. Eu disse isso ontem. Eu acho que o caso do Otero é o típico caso que o presidente tem que bancar. Sabe aquele caso que é o jogador do presidente? Não interessa quem é o treinador, o presidente coloca ele pelo menos no grupo, não para jogar. Quem escala é o treinador. Mas o Otero eu teria renovado. Sabe por quê? Porque o Otero teve ótimos números em 2024, é um jogador que caiu nas graças da torcida, estava adaptado, ambientado ao clube, não tem por que você liberar. Quanto custa, e aí que me surpreende a inocência do Santos, e na minha opinião, o erro do Santos Futebol Clube, quanto custa você contratar um jogador com as características do Otero no mercado? Esse é o ponto. Se o Santos estivesse nadando em dinheiro e pudesse escolher jogadores, olha, eu quero esse cara aqui que é melhor que o Otero. O Otero não é o suprassumo, tecnicamente, nada disso. Mas, nas condições financeiras do clube, manter o Otero faria todo sentido. O jogador já estava dentro do Santos, o Santos tem um poderio financeiro muito superior ao Nacional do Uruguai. Não me interessa que o Nacional vai jogar a Libertadores da América, vai jogar como outros 31 clubes vão jogar, né? Então assim, o Nacional tá na Libertadores da América, balela. O Santos tem um poderio financeiro muito superior ao Nacional do Uruguai. Perdeu o Otero por bobeira. E por escolha do treinador Pedro Caixinha. Então eu acho que o Santos foi mal nessa história do Otero, entendeu? Foi mal, não porque o Otero é fora da curva, nada disso. É porque um jogador como o Otero hoje custa caro. Custa caro, infelizmente, o futebol tá super valorizado. Qualquer jogador nota 5 vale muito dinheiro. Veja aí o caso do Tassiano, né? Estamos falando em 32 milhões de reais pelo Tassiano, o que é um absurdo, né? Um jogador de 30 anos, que é muito mais destacado pela sua entrega física do que pela sua parte técnica, você não pode pagar 32 milhões de reais no Tassiano. E aí você libera o Otero de graça. Então não faz o menor sentido. Por isso que eu digo que foi um erro a liberação do Otero.
Acho que o Santos errou e vai sentir isso durante a temporada. O Otero poderia ser um ótimo jogador para compor elenco, para entrar no segundo tempo. Tem ali um lance de bola parada que é muito importante no futebol atual, gente. Hoje, bola parada decide jogo, ganha jogo. Ganha jogo. Você não pode abrir mão de um jogador como esse, um jogador barato como era o Otero. Eu acho que foi um erro grande da diretoria do Santos. Ó, o GonçaCast, um abraço pro GonçaCast, membro do canal, tá dizendo o seguinte: discordo, Marcão. Otero é um jogador que joga pela ponta, mas não é velocista ou driblador. Caixinha realmente iria aproveitar pouco pelo estilo dele. É verdade, meu caro GonçaCast, o Caixinha gosta de jogadores com velocidade e com intensidade. O Otero não tem tanta mobilidade, mas está longe de ser um jogador sem mobilidade, o Otero, hein? Ele pode não ser um velocista, concordo contigo, mas ele está longe de ser um jogador sem mobilidade, um jogador ali que se arrasta em campo, não é isso, hein? Para quem viu o Otero, eu posso falar com propriedade, porque eu estive na Vila Belmiro em todos os jogos. O Otero, meu amigo, dava carrinho, ele voltava para marcar, ele era aplaudido pelo torcedor. Né? Eu não escuto aqui, eu acho que todo mundo vê o jogo, né? Seja pela televisão, seja no estádio, escutando o jogo pelo varanda, todo mundo vê o jogo, né? Todo mundo vê o jogo. Mas quem tá no estádio, às vezes, tem algumas percepções que quem não está no estádio não tem. A entrega que tinha o Otero, cara, era de chamar a atenção, viu, gente? Tanto é que todos os jogos da Vila Belmiro, o Otero era aplaudido pela torcida. Quem estava na Vila Belmiro sabe do que eu tô falando. O Otero era um dos poucos jogadores que a torcida aplaudia pela entrega dele, pela garra que ele tinha. Às vezes não aguentava o jogo todo, mas se ele ficasse 60 minutos em campo, ele corria os 60 minutos. Jogador que não se entregava, por exemplo, Juliano se arrastava em campo. O Juliano muitas vezes fazia gol e eu chegava no final do jogo e dizia: o Juliano não jogou nada. O Furt se arrastava em campo. Então, eu acho que o Otero, por mais que ele não fosse um velocista, ele é um jogador que se entregou muito, né? O Miqueias está falando, o Marcão era Série B, acorda. Eu respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião, mas é claro que tem um nível diferente, Série A e Série B. Mas você analisando simplesmente da forma como você está analisando, dá a impressão que o Brasão é horroroso, jogou porque era Série B, eu discordo. Dá a impressão que o Gil é horroroso, jogou porque era Série B, eu discordo. Dá a impressão que o Schmidt é horroroso e jogou bem porque era Série B, eu também discordo. Dá a impressão que o Guilherme é horroroso e jogou porque só jogou na Série B, eu discordo também, porque eu já vi o Guilherme jogar bem no Fortaleza. Então são opiniões, meu amigo. É claro que a Série B, o nível técnico é muito mais baixo do que uma Série A. Claro que é, isso todo mundo sabe. Aliás, jogamos talvez a pior Série B de todos os tempos. Eu não me lembro de ter visto uma Série B com nível tão baixo. Tudo isso é verdade. Agora, é preciso destacar que nós tivemos também bons jogadores dentro da Série B. E o Otero, no meu ponto de vista, se encaixa entre eles. Tá certo? Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. O Edmir Lara, bom dia, Marcão. Feliz ano novo para você e toda a sua equipe. O Marcos, meu xará, concordo, Marcão, Otero e Guilherme seriam muito úteis, sim. Eu também defendo a permanência do Guilherme, hein, gente? Eu também defendo, eu acho um absurdo se o Santos vender o Guilherme ou trocar o Guilherme por outro jogador. Eu não liberaria o Guilherme em hipótese nenhuma. Aliás, em hipótese nenhuma, vou corrigir. A única condição que eu liberaria o Guilherme é se chegar uma proposta espetacular financeiramente para o Santos. Aí eu libero. O jogador que tem lá 28, 29 anos, aí você libera aquela proposta irrecusável. Caso contrário, eu não cederia o Guilherme. O Guilherme tem que ser um dos principais jogadores do Santos. Ah, Marcão, mas tecnicamente o Guilherme deixa a desejar. Mas é um jogador que foi muito importante no acesso do Santos. E eu acho que taticamente o Guilherme é muito importante. Eu vejo assim, né? Silas Duarte, grande abraço pra você. João Paulo Melo, professor Marcelo Henrique Machado, bom dia, Marcão. Entre e sai gestão e a bagunça só aumenta. Feliz 2025. Ligado no Varanda Futebol Debate.
O Gonçalves tá falando que o Guilherme se encaixa no estilo do Caixinha, intenso, velocidade, etc. Eu acho que sim, né? Se o Guilherme não se encaixar no estilo do Caixinha, tem alguma coisa errada com o Caixinha, pô. O Otero não se encaixa com o Caixinha. O Guilherme não se encaixa com o Caixinha. Quem é que vai se encaixar com o Caixinha? O Patrick? O Yusufa? Se o Guilherme não se encaixar naquilo que pensa o Caixinha, tem que mandar o Caixinha embora antes da estreia, pô. Sérgio Ramos, grande abraço pra você. Gil, Samir e Guilherme são bons, mas Gabriel Frangão é horroroso. Quem é o Samir, hein? Quem é o Samir? Acho que ele escreveu errado aqui, o nosso amigo Sérgio Ramos. Daniel Pessilírio. Marcão, como pode Tassiano valer 32 milhões? A multa do Canóbio é 18 milhões. O Canóbio tá negociado, hein? O Canóbio tá negociado. O Canóbio tá indo... Eu tinha visto aí o clube que tá indo no Canóbio. O Canóbio tá negociado, hein? O Canóbio tá negociado. O Atlético Paranaense tá negociando o Canóbio. Deixa eu só ver aqui qual o clube que o Canóbio tá indo. Fluminense, né? Fluminense quer contratar o Canóbio. As negociações estão em andamento. Fluminense de Mano Menezes quer contratar o Canóbio. Aliás, o Fernandinho tá de saída do Atlético Paranaense, né? Vocês achariam uma boa o Fernandinho no Santos Futebol Clube? É um caso a se pensar, não é? Ou é muita loucura, né? Porque o time do Santos é um time envelhecido, né? Você tem lá o Gil, você tem lá o Furt, você tem o Tomás Rincon, né? Eu acho o seguinte sobre o Fernandinho, tá? Vou ser polêmico aqui. Se o Santos não tivesse tantos jogadores com idade avançada, eu traria o Fernandinho. O problema é que nós já temos muitos, né? Nós já temos lá o Furt, o Tomás Rincon, o William Bigode, que vai ficar. Temos muitos jogadores com idade alta. O Luan Pérez, que já tem 31. O Pituca vai fazer 32. O Schmidt tem 31. Ou seja, já é um time com idade muito avançada. Se o Santos tivesse um time mais rejuvenescido, eu traria o Fernandinho. Pode ser loucura para muitos, mas eu traria o Fernandinho. Agora, com a idade avançada que os nossos jogadores têm, aí realmente fica um pouco complicado, né? O Tom, bom dia, Marcão. Você confia nesses nossos goleiros? Confio no Gabriel Brazão. Acho que o Gabriel Brazão é muito bom. No João Paulo, não. Paulo Henrique Santista. Marcão, tô preocupado. Otero era um dos artilheiros do time. Lucas Barbosa foi um cara pra fazer gol. O Santos ainda não confirmou, né, a saída do Lucas Barbosa, né? O Santos ainda não confirmou. Aliás, tudo no Santos é muito lento. Principalmente o departamento de comunicação do clube é muito lento, muito devagar, né? Em Bragança Paulista já se fala como certo, né? A chegada de Lucas Barbosa ao Red Bull Bragantino por 2,5 milhões de euros. Mas o Santos ainda não confirma a negociação do Lucas Barbosa com o Red Bull Bragantino. Aliás, tá tudo muito lento, né? Tá tudo muito lento com o Santos Futebol Clube. Veja, o Luizão até agora não foi anunciado, né? O Luizão deve ser anunciado aí em algum momento. O Santos vai ter que anunciar alguém, né? E algumas saídas. Em algum momento, o Santos vai precisar tomar decisões. Então, o Luizão ainda não foi anunciado. O Galopo não foi anunciado ainda pelo Santos Futebol Clube. São todas situações que a imprensa apurou e tem ali informações que as negociações estão rolando, né? O Luizão já estaria contratado pelo Santos Futebol Clube, pelas informações que nós temos. O Galopo, já existe um acerto entre Santos e São Paulo e também o Santos avançou com o jogador. O Galopo estava entre Santos e Boca e o Santos cobriu a proposta do Boca e o Galopo teria sido convencido a jogar no Santos. Então é outro jogador. O Santos negocia com o Thiago Maia do Internacional. As negociações estão em andamento. A ideia do Santos é assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo. E aí as negociações envolvendo os jogadores do Botafogo. Lucas Halter, esse é um jogador que chegaria para compor elenco. O Tiquinho Soares, esse seria titular. E também o Danilo Barbosa, que brigaria, na minha opinião, por uma posição no meio-campo. Então, são os nomes, né, que estão sendo ventilados no Santos Futebol Clube neste exato momento. O Santos vai contratar um lateral direito, não tem o nome aqui de qual lateral o Santos está tentando, mas o Santos tenta a contratação de um lateral direito e, pelas informações que eu tenho, o Santos ainda tenta buscar 2 jogadores de velocidade, né? O Tiquinho está chegando para ser o centroavante e o Santos quer buscar um jogador para atuar pela direita, outro jogador para atuar pela esquerda, e o Santos ainda queria mais um meia, né? Que não é o Tassiano. O Tassiano chegando, na minha opinião, ou ele vai jogar no meio-campo, depende muito de como o Pedro Caixinha
avalia o Tassiano. O Pedro Caixinha quer o jogador. É um pedido do treinador português, o Tassiano. Ou ele vai jogar no meio-campo ou ele vai jogar aberto, né? Meia, impossível, né? O Tassiano não é meia nem aqui, nem no Bahia, em lugar nenhum. Em lugar nenhum o Tassiano é meia. Né? Então vamos aguardar o que vai acontecer, mas as informações é que as negociações envolvendo o Tassiano deram uma esfriada, né? Pode ser que hoje aconteça alguma novidade, mas como repercutiu mal aí a contratação, os valores envolvidos na negociação do Tassiano com o Santos Futebol Clube, a diretoria do Santos repensou, né? Revisitou as negociações com o meio-campista Tassiano.